isto mesmo que você leu, ser humano. Peticionar bonito nunca foi tão simples. Tudo o que você precisa é de um manual-chave de redação jurídica. Olá, olá, ser humano! Como prometi para vocês no vídeo passado, hoje a gente vai conversar sobre a extensão do nosso procedimento interno de redação jurídica, que é o nosso manual de redação jurídica, que nada mais é do que um documento no Word que serve para facilitar a nossa vida, porque com um clique eu faço formatações dos ambientes ali de dentro da nossa petição. Então, se eu quero fazer um título, um subtítulo, uma citação, juntar uma jurisprudência, enfim, seja o que for, eu consigo formatar isso muito mais facilmente usando um truque do Word chamado estilos. Então, como sempre, você vai comigo para a nossa tela. Eu estou com um documento do Microsoft Word aberto aqui para vocês e eu criei um modelo padrão aqui do nosso manual de redação jurídica. Ele basicamente ensina para o seu colaborador e para você mesmo como é que a gente formata o nosso documento, tá? Esse não é o meu manual de redação, porque o meu manual de redação tem os meus contatos pessoais aqui, os contatos do escritório, e aí eu não quis vincular isso. Mas a gente criou um aqui, genérico, para te mostrar. Ele funciona exatamente da mesma forma, tá? Então, a gente vai ter toda a estrutura interna de formato e layout, qual é o timbrado, quais são as fontes que a gente usa, as cores. Aqui a gente insere a paleta de cores do escritório completinha, as fontes e o espaçamento, a fonte principal do documento, os espaçamentos, como é que a gente usa, as entrelinhas, como é que a gente usa, os títulos, como é que são formatados, qual é a fonte que a gente usa no título, enfim, tudo isso. As páginas, uma formatação interna mostrando como é que fica, né, o documento completinho, como é que ele vai ficar, as referências e citações, doutrinas, como é que a gente quer fazer citações mais intensas, citações normais, como destacar, como trazer destaques dentro da nossa petição, enfim, jurisprudência, como é que a gente traz, o que é que a gente faz, tudo aqui com o passo a passo do que fazer, como colocar link, como ter destaques e ênfases e tarararará. Tá, Milka, isso é literalmente um manual. De fato, isso é literalmente um manual. A diferença do manual o manual-chave, eu chamo aqui no escritório manual-chave de redação jurídica, que a gente constrói, é que tudo isso que está descrito dentro do manual pode ser feito a partir de cliques simples, usando esta estrutura daqui de cima, que se chama estilos. Tá vendo? Essa estrutura daqui de cima que é utilizada para que a gente consiga fazer isso com alguns cliques simples. Deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Eu tenho um modelo de peça padrão aqui, logo abaixo do manual de redação jurídica, e aí a gente tem mais ou menos como é que fica, né, a petição no final das contas, tá? E veja que a estrutura dele está toda pronta. Mas, vamos fazer algumas alterações com os cliques que eu te mostrei, para que você entenda como é que funciona, tá? Então, eu vou vir numa página aqui abaixo, eu vou só inserir uma quebra de página para ele vir uma página aqui embaixo. Então, note, eu já vim para uma página aqui de baixo, ele já está com o timbrado aqui, né? Ele já está com a numeração de página, tudo arrumadinho do jeito que tem que estar. E eu vou criar um título aqui básico. Ao juízo, tal, tá? Veja que a formatação dele tá como um texto normal, assim como eu segui essa formatação aqui. Se eu voltar aqui para minha área de estilos e pedir para que ele formate como endereçamento da peça, ele formata exatamente do jeitinho que é o nosso endereçamento. A gente endereça ele assim, de forma centralizada. Então, ele vai fazer o endereçamento deste formato que a gente quer. Eu vou dar um Enter e ele já volta para o meu formato de texto normal, porque o meu Word já está configurado para sempre que eu der Enter, depois de um título, depois dessas estruturas maiores padrão, ele voltar para o formato de texto normal. E aí, vou fazer um texto longo aqui, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto. Eu criei um texto avulso aqui, tá? Só para você entender como é que funciona.
E aqui eu quero fazer algumas alterações. Imagine comigo que esse pequeno trechinho aqui é o nome da peça. Eu vou selecionar e vou vir aqui em cima e clicar em nome da peça. Ele já configura para mim. Aqui em cima, digamos que esse é o nome do meu cliente. Eu quero trazer uma ênfase específica. E aí eu clico aqui em ênfase e ele configura para mim. Eu quero fazer uma ênfase específica aqui também no nome do réu, por exemplo. E aí ele faz essa ênfase para mim. Eu posso escolher outros tipos de ênfase e referências, como eu mencionei aqui embaixo, tá? Essa primeira parte aqui vai se tornar um título, então vou selecionar e vou vir aqui na minha barra de estilos e clicar em título 1. E ele já configura como título da forma que eu gostaria. E este outro micro trechinho aqui vai ser o subtítulo, tá? Que é o meu título 2, e ele configura automaticamente para mim. Então, eu vou seguir formatando esta minha petição longa que eu escrevi aqui de maneira avulsa para vocês, apenas com esses pequenos cliques. O vídeo vai ser acelerado, mas só para você ver como é que funciona, tá? Bom, depois de com alguns cliques eu formatar toda a minha peça, é essa estrutura que você vai ver no final das contas, apenas selecionando o texto e com alguns cliques formatando tudo que a gente precisa. Essa estrutura faz com que a gente siga algumas coisas que eu considero importante para uma produção de uma peça legal. Primeiro, que é o padrão de peticionamento. A gente precisa manter um padrão, né? Que todas as nossas peças, elas estejam ali dentro daquele padrão. E isso serve para a gente preservar a identidade do escritório. É importante que, se a gente está ali demandando de maneira repetitiva num juízo, né, por exemplo, e aí ele vê lá, bate o olho e diz, putz, essa aqui é uma peça da doutora Milka, eu sei que é dela, sabe? Isso preserva a identidade do escritório diante de terceiros. Isso é importante, isso traz uma imagem de impacto de profissionalismo. Isso também mantém o nosso padrão de qualidade. A gente não vai ter coisas avulsas ali dentro dos nossos processos, né? Isso mantém um padrão de qualidade dentro do escritório. Isso traz facilidade para delegar. Tendo esse manual e você enviando o manual para a pessoa só clicar ali para ir formatando, isso facilita muito a vida, inclusive porque a gente retira textos de outros lugares, né? A gente usa textos, a gente copia textos de outros lugares, e aí depois para formatar fica aquela confusão, não precisa, isso facilita para a gente, facilita para quem a gente estiver delegando essa função. E por fim, isso economiza muito, mas muito tempo para a gente formatar as nossas peças. Isso economiza muito tempo de a gente estar selecionando o texto e recua e coloca o negrito e tudo mais. Eu faço isso sempre, né? No começo do ano, eu dou uma ajustada na minha peça, dou uma ajustada naquilo que eu preciso. Nesse ano eu nem fiz, porque eu gostei do padrão que eu tinha feito no ano passado, então a gente manteve o mesmo manual. Mas de ano em ano, de 2 em 2 anos, você pode rever se existe uma forma melhor de fazer alguma coisa, mas usando lá os estilos do Word, isso facilita bastante a sua vida. Mas aí, deixa eu caminhar para outro ambiente aqui com vocês, só para te mostrar que dentro da nossa estrutura, a gente pode ter, já mostrei isso aqui incansavelmente para vocês, né? A nossa wiki, o ambiente onde a gente concentra todas as nossas atividades. Aqui dentro da área de documentação padrão, eu posso fazer o download do meu modelo-chave de redação jurídica e veja que ele está no formato aqui, ó, de DOTX. Eu não sei se existe uma forma de pronunciar isso, porque a gente chama de doc, né, quando é o normal, ou docx, eu não sei se se chama .x. Mas enfim, DOTX. É um formato diferente, porque quando a gente baixa esse manual e ele abre, ele não vai abrir com o nome lá em cima, modelo-chave de redação jurídica. Ele vai abrir como modelo zerado. Ele vai abrir como documento 1, por exemplo. Ou como documento 2, quando você abre algo lá no Word. Isso também facilita, porque faz com que para quem você envia o manual, ou enfim, você mesmo fazendo, você acabe não fazendo alterações indesejadas e não conseguir depois continuar a formatação. Para isso, basta você salvar este documento como modelo do Word, ao invés de só salvar como documento do Word. Salvar como modelo do Word vai fazer com que você tenha esse documento neste formato e aí você não corra o risco de acabar apagando alguma coisa ou desformatando alguma coisa. Eis aí o nosso modelo-chave de redação jurídica. Isso aqui a gente não tem disponível
né? Esses modelos, a gente cria modelos, né? A gente cria modelos específicos para os nossos clientes de consultoria, onde a gente fecha com o escritório toda a estrutura do negócio dele, a gente estrutura junto com o escritório todos os procedimentos internos dele e a gente estrutura com o escritório também a documentação interna dele, incluindo esse modelo-chave de redação jurídica para facilitação do dia a dia do escritório e de quem atua com eles, né, redigindo as peças. Eu espero que você tenha gostado. Se foi interessante, comenta aqui embaixo, me diz o que é que você achou, me diz se você tem algo parecido aí dentro do seu escritório. Curte, compartilha. Meu Deus, eu esqueci de falar isso de novo durante o vídeo. Me ajuda, gente. Eu preciso colocar um temporizador enquanto eu tô gravando para lembrar de pedir para você curtir, compartilhar, comentar, para a gente trazer mais gente para esse canal, para a gente trazer insights de uso de tecnologia simples. Veja, a gente está usando o Word, mas para facilitar o nosso dia a dia e fazer com que a nossa advocacia seja muito profissional de maneira simples, usando boas e simples ferramentas. Te vejo no próximo vídeo.